O Santo Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, acharam? Nós vamos ler lá no versículo 40. Glória a Deus. Diz assim: e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, o que ele falava? Se queres, bem pode limpar-me. Era uma afirmação ou era uma interrogação aí? Uma afirmação. O leproso, Jesus ali com os discípulos, aproxima dele um leproso, nós vamos ler de novo, olha lá. E aproximou-se dele, dele quem? Jesus. Um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, diante de Jesus, e lhe dizia, afirmação, se queres, bem pode limpar-me. Ele tinha alguma dúvida? Ele afirmou, se o senhor quiser, o senhor faz. Se o senhor quiser, o senhor faz. Agora vai um pouquinho para frente, em Marcos mesmo, no capítulo 9. Capítulo 9. Outra pessoa que chega a Jesus. E aí nós vamos ver se ele fez uma afirmação ou uma interrogação. Acharam? No versículo 17 fala assim: e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E quando o espírito, onde quer que o apanha, quer dizer, o espírito imundo, o espírito maligno entra nele, olha lá, o pai está falando, e esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando, e eu disse aos seus discípulos, ele falou assim, eu disse aos seus discípulos, que o expulsasse, e não puderam. O filho naquela situação, endemoniado. Imagina se encontrar uma pessoa com a boca arranjando o dente, espumando a boca. Ah, irmão, a gente corre. A gente pega um pedaço de pau, alguma coisa, né? Tá louco? E ele sabia, o pai sabia que era o demônio que pegava o filho dele. E ele chega para os discípulos, para os 12, e fala assim, é demônio, isso é demônio, vai, expulsa aí, por favor. E ele fala assim, e eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, e não puderam. 19, e ele respondeu-lhe, e disse, Jesus responde, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Traz ele para mim. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito maligno o agitou com violência, caindo o quê? O endemoniado por terra, revolvia-se, ele estava lá se batendo, né? Se batendo e escumando, a boca de novo, espumando. E perguntou, na afirmação, olha o que ele fala, ele perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isso? E o pai respondeu, e disse, desde a infância. E muitas vezes, olha que o pai acrescenta, e muitas vezes o meu filho o tem lançado no fogo, quer dizer, ele pulava no fogo, ele pulava na água, imaginem que difícil era para esse pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas, olha lá, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra
É tudo para nós. Nessa noite, ó Pai, queremos entender a Tua palavra, o que o Senhor tem para nossas vidas, o que o Senhor tem para nossos corações. Senhor, dá unção para quem vai ouvir a Tua palavra, unção para quem fala, e unção para quem vai ouvir a Tua palavra. E seja feita a Tua vontade aqui, em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Ele pergunta para Jesus, vamos no segundo caso. Ele fala assim: meu filho é isso, endemoniado, seus discípulos não puderam, agora o senhor está vendo aí a situação, se o senhor pode fazer, então faça. Ele estava afirmando que Jesus podia fazer, ou ele estava perguntando se Jesus podia fazer? Ele estava perguntando se Jesus conseguiria fazer aquilo lá. Ele falou lá, disse, né? Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se o Senhor puder, o Senhor tem compaixão. Aí Jesus respondeu, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus jogou a bola para ele de novo. Porque ele pergunta para Jesus, vamos lá, ele pergunta para Jesus, o senhor pode fazer? Se o senhor puder, dá um jeito aí. Aí Jesus falou, ó, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível. Irmãos, note-se, esses dois casos, tem um C. O primeiro lá, o leproso falou, se o senhor quiser, o senhor faz. Eu estou convicto, se o senhor pode. Ele adora, ele ajoelha e fala assim, se o senhor quiser, o senhor faz. Aí Jesus sabe o que fala? Sim, eu quero ser limpo. Ser limpo. A mesma hora ali, ó, aconteceu um milagre na vida dele. Eu quero, Senhor. Note-se que Jesus, quando ele falou assim, o senhor pode, realmente o senhor pode, se o senhor quiser, o senhor faz, eu estou aqui, eu estou ajoelhado, eu estou adorando, se o senhor quiser, o senhor pode fazer, depende só do Senhor. Ele pegou toda a responsabilidade e jogou para Deus. Aí, o Senhor Jesus, o verbo divino, a divindade dentro dele, falou assim, eu quero ser limpo. E na mesma hora aconteceu o milagre. A pergunta é, como que nós estamos chegando diante de Deus? Com fé ou sem fé? Será que estamos chegando diante de Deus falando assim, Deus, o meu problema é muito grande, a minha situação é muito difícil, Deus, a situação está complicada, Senhor, parecendo que, será que Deus vai conseguir? Ou você está chegando diante de Deus, não importa o seu problema, não importa a minha situação, eu sei que Ele pode, se Ele quiser Ele faz, se Ele quiser Ele muda a minha história hoje, se Ele quiser Ele abre a porta, se Ele quiser Ele faz, se Ele quiser. Como que nós estamos chegando diante de Deus? Voltando ao segundo caso que nós lemos lá em Marcos 9, ele fala lá, se o senhor puder, porque os seus discípulos não puderam. Agora vamos ver se o senhor pode, né? Aí Jesus falou, não, viu? Tudo é possível ao que crê. Ele achou que o problema do filho dele era muito grande para Jesus. Mas Jesus falou, se o senhor, mesmo que você está achando, mas se você crê, eu resolvo. Eu resolvo. Você tem que querer, irmão, tem que saber que Deus é poderoso. Lá em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel, ele tem uma visão de um vale de ossos seco. Era um vale onde havia ossos humanos. E os ossos não era caveira, eram os ossos tudo misturado. Era o crânio, era o fêmur, era a costela, mas tudo quebrado, tudo uma coisa horrível ali. Ele tem uma visão. O profeta Ezequiel, está no capítulo 37, você pode ler na sua casa. E Deus leva ele nessa visão e mostra o vale de osso seco. E pergunta para Ezequiel, Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo ossos secos. Aí Deus fala assim para Ezequiel,
pode esses ossos reviver? Sabe o que Ezequiel falou? O senhor sabe. Se o senhor quiser, pode. Se o senhor quiser, pode. Ele não colocou nenhuma limitação no poder de Deus, achando, mas está seco, mas está... Não. Ele falou, se o senhor quiser, pode. Aí Deus falou, sim. Então profetiza sobre esses ossos secos. Já que você está acreditando, profetiza. E ele levantou a mão e diz, assim diz o Senhor, osso seco. E profetizou. Quando ele profetizou, osso por osso, foram se unindo e montaram aqueles esqueletos, osso com osso em cada corpo, e se formou um exército de esqueleto. Deus olha para ele e fala assim, poderá esses ossos aí ter carne? Voltar a ter carne? Ele falou, para quem já colou os ossos? Claro, Deus! Então profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou novamente, assim diz o Senhor, ó, forme carne. Ao mesmo tempo, as carnes foram se formando, os órgãos, e ficou aquele monte de cadáver. Era osso só, agora já era cadáver, aquele monte de cadáver, tudo morto, porque era um exército que tinha morrido ali há muito tempo. Aí Deus fala assim, Ezequiel, você está indo bem, já tirou a nota boa, agora eu pergunto, pode esses viver? O que Ezequiel falou? Sim, se o senhor quiser pode. Aí Deus fala para Ezequiel, então profetiza. E ele levanta a mão e profetiza, e vem um vento, entra os espíritos em cada corpo, e cada soldado ali fica de pé e ressuscita. Talvez, como que está a sua vida? Você consegue crer que Deus pode fazer? Ou você acha que o seu problema é muito grande para Deus? O leproso se aproxima de Jesus. Ele chega rogando. O que é rogando? Implorando, pedindo. Ele chega para Jesus. Irmão, ninguém pede nada para alguém se não sabe, se não vai receber. Quando você pede, você chega a rogar, pedir ali, pelo amor de Deus, você vai pedir, é porque você sabe que aquela pessoa tem o que você precisa. Pode te ajudar. Esse leproso, ele chega diante de Jesus, ele chega rogando, insistindo, e aí ele se põe de joelho e começa a adorar Jesus. Ele começa a adorar aquele que tem todo o poder. Nós crescemos na igreja e eu sempre aprendi um versículo: tudo é possível, porque tudo posso naquele que tudo o quê? Tudo o quê? O que é tudo para você? Tudo é tudo. Porque tem coisas que você acha que Deus pode fazer, mas tem coisas que você acha que Deus, né? Quem sabe? Não, irmãos, vamos chegar diante de Deus e crer e acreditar que Ele pode fazer o que Ele quiser. Quem é Jesus para você? O que representa Jesus na sua vida? Eu vou dizer para você, para mim Jesus é o Todo-Poderoso. Se Ele quiser, Ele transforma. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser também Ele leva. Se Ele quiser, Ele abre a porta. Se Ele quiser, Ele também fecha a porta. Ainda as pessoas não entenderam que a vontade é dEle. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Ele ensinou: seja feita a minha vontade. Foi isso, né? A vossa vontade. A nossa vontade é um monte de coisa, mas a vontade de Deus é o que vai se cumprir. Às vezes, irmão, Deus prova o nosso corações. Eu estava até falando com o Tiago sobre isso lá no início, né? Às vezes Deus quer ver o seu coração, até onde você vai. Ah, mas Deus está querendo saber? Não,
Deus não está querendo saber porque Deus já sabe. Deus quer que você saiba, você que não sabe ainda. Nada surpreende Deus. Deus prova o seu coração, Deus prova a sua fé, Deus prova a situação, para você se conhecer. E saber até onde você... Porque, irmãos, a gente fala que confia em Deus, mas a hora que o problema desse tamanho bate na porta da nossa casa, a gente não sabe nem para onde vai. Entra no desespero, entra na aflição. Eu tenho pregado nesse púlpito, tenho falado nesse púlpito, mas chega naquela hora do momento difícil que a gente entra em desespero. E a última aí que eu até contei para vocês, quando eu estava no hospital com meu pai tinha tomado dipirona em casa, e quando chegou lá, tomou mais dipirona. Provavelmente deve ser isso, né, Inês? E aí o que aconteceu? A pressão dele fez assim, pum, os lábios roxou, e ele lá. E eu vi meu pai morrendo. E eu cheguei, catei ele no braço e falei para o médico bem assim: doutor, salva o meu pai, não deixa meu pai morrer. Falei assim para o médico. Irmão, esqueci até de Deus. Naquele momento. Porque naquele momento eu devia fazer o quê? Eu confio no Senhor, Deus. Se o Senhor quiser levar, leva. Mas se o Senhor quiser deixar, deixa com saúde. Não era para ser assim? Mas naquela hora... E aí eu levei uma bem dada. Porque quando eu falei para o médico: doutor, salva meu... Eu estava lá na Santa Casa, lá dentro. Salva o meu pai, não deixa ele morrer. Ele só fez assim para mim. Bebi assim na minha cara, Regina. Tipo assim, fica na sua que eu sei o que eu estou fazendo. 2 minutos meu pai estava restabelecido. Se um médico, comedor de feijão, que vai no banheiro, escova dente, pode fazer, e o que Deus pode fazer para a minha vida e para a sua vida? Se um comedor de feijão pode resolver o meu problema ali, no meu desespero, e o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz, ressuscitou, que lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra, o quanto mais ele pode fazer? Porque a gente quer confiar no homem. Quer confiar no homem. Está na hora de nós aprendermos e falar assim: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E você vai ouvir o coração de Jesus. Diz lá que Jesus, movido de íntima compaixão. Olha como que mexe o coração de Deus. Jesus, movido de íntima compaixão, assim, olhou para ele e falou assim: filho, eu quero ser limpo. E ele foi limpo.